O que é que realmente acontece quando você decide jejuar? Não estamos falando de uma simples prática religiosa, mas de algo profundo, algo que vai muito além do físico. Imagine o impacto de um jejum que não apenas afeta seu corpo, mas também sua alma e espírito. Você sabia que o jejum pode revelar segredos profundos sobre a nossa relação com Deus? Hoje, vamos falar sobre o jejum e como ele se conecta com o poder divino de maneiras que você nunca imaginou. Mas antes, se inscreva no canal, deixe seu like, comente aqui. Eu vou jejuar hoje. E compartilhe este vídeo com aqueles que precisam ouvir sobre o poder do jejum. Agora, vamos entender o que realmente significa jejuar de acordo com a Bíblia e por que essa prática é considerada uma ferramenta tão poderosa de conexão com Deus. O jejum, ao longo das Escrituras, aparece como um ato de humildade, uma forma de submeter a carne para fortalecer o espírito. No Antigo Testamento, por exemplo, o profeta Daniel jejuou em busca de revelações divinas. Ele fez isso não apenas como uma forma de sacrificar seu corpo, mas como uma maneira de se abrir para a voz de Deus, buscando sua orientação e direção. Quando olhamos para a vida de Jesus, o jejum ganha uma profundidade ainda maior. Ele jejuou por 40 dias no deserto, antes de iniciar seu ministério público. Não foi um jejum comum, foi um período de preparação intensa. Durante esse tempo, ele enfrentou tentações, desafios e, ao mesmo tempo, se fortaleceu espiritualmente. Imagine isso, em meio às dificuldades, ele se entregava completamente ao Pai. Isso nos mostra que o jejum é uma oportunidade de estreitar nossa relação com Deus, de nos submeter à sua vontade e ouvir sua voz com mais clareza. Mas por que o jejum é tão poderoso? O jejum tem o poder de romper as barreiras que nos separam de Deus. Ele quebra os vínculos com o mundo e nos coloca em uma posição de total dependência dele. Ao focarmos no espiritual, em vez do físico, nos tornamos mais sensíveis à direção divina. No Antigo Testamento, os israelitas jejuaram como forma de arrependimento, de pedir perdão a Deus pelos seus pecados. O jejum, portanto, tem uma ligação direta com a humildade e o reconhecimento da nossa necessidade de Deus. Mas, muitas vezes, o jejum é mal interpretado. Para muitos, é apenas uma questão de abstinência de alimentos, mas, na verdade, ele vai muito além disso. O jejum é um momento de introspecção, de avaliar o que realmente domina nosso coração. Ele nos permite afastar a distração do mundo e focar em Deus de maneira mais pura. Ao nos abstermos de algo tão fundamental quanto a comida, estamos dizendo a Deus que, acima de tudo, Ele é a nossa prioridade. Essa é a chave para compreender a verdadeira força do jejum. Ele nos ajuda a alinhar nosso coração com a vontade divina, quebrando as cadeias da carne e tornando-nos mais sensíveis ao Espírito. O jejum, então, não é apenas uma ação física, mas um ato espiritual profundo. Em Mateus 17, Jesus afirma que certos demônios só podem ser expulsos com oração e jejum. Aqui, vemos que o jejum não é apenas um ato de autodisciplina, mas um meio pelo qual o poder de Deus se manifesta de forma sobrenatural. O jejum tem o poder de quebrar as correntes espirituais e liberar bênçãos e vitórias nas nossas vidas. Você sabia que o jejum pode até mesmo trazer cura espiritual? Em Isaías 58, Deus nos diz que quando jejuamos de maneira verdadeira e sincera, Ele nos libertará das opressões, nos trará cura e nos conduzirá por caminhos de justiça. O jejum é, portanto, um caminho para a transformação completa da nossa vida espiritual. Ele não é apenas um ritual, mas uma chave que desbloqueia a ação de Deus em nosso favor. É essencial entender que o jejum não deve ser feito de qualquer maneira. Não se trata apenas de parar de comer. É uma prática que exige preparação e reflexão.
Jesus mesmo nos ensinou que, quando jejuarmos, devemos fazê-lo com um coração sincero, não para mostrar aos outros, mas para buscar a Deus em espírito e em verdade. Esse é o segredo. O jejum verdadeiro começa com um coração disposto a ser purificado, transformado e completamente dependente de Deus. Agora que já entendemos a importância do jejum na conexão com Deus, precisamos explorar o conceito de jejum como uma estratégia espiritual para vencer batalhas. A vida cristã não é isenta de dificuldades, mas Deus nos deu ferramentas poderosas para enfrentar as adversidades. O jejum é uma dessas ferramentas e, quando o entendemos de maneira profunda, ele se torna uma estratégia de guerra espiritual. No Evangelho de Mateus, capítulo 4, encontramos Jesus sendo tentado pelo diabo no deserto. Ele havia acabado de jejuar por 40 dias e, naquele momento, estava vulnerável. O diabo aproveitou a ocasião para tentar seduzi-lo com ofertas tentadoras. Contudo, Jesus não sucumbiu à tentação. Ele resistiu com a palavra de Deus, demonstrando o poder da resistência espiritual que o jejum pode proporcionar. Aqui está uma lição importante. O jejum não é apenas sobre abster-se de comida. Ele prepara o nosso espírito para resistir às tentações do inimigo. Quando jejuamos, não estamos apenas dando um tempo do alimento, mas estamos nos concentrando mais em Deus, fortalecendo nossa fé e nossa resistência espiritual. O jejum é uma forma de declarar que Deus é mais importante do que qualquer prazer momentâneo, seja ele físico ou material. Em 2 Crônicas 20, vemos um exemplo poderoso de como o jejum pode ser uma resposta à adversidade. O rei Josafá, quando soube de uma ameaça iminente contra Judá, convocou o povo para jejuar. Em seu jejum, ele não apenas demonstrou humildade, mas também obediência e confiança em Deus. O resultado? Deus respondeu com uma grande vitória, revelando que o jejum não apenas nos aproxima de Deus, mas também abre caminho para Ele intervir em nossas batalhas. O jejum, portanto, não é apenas uma prática espiritual individual. Ele é uma declaração coletiva de fé e confiança em Deus. Quando buscamos a Deus em jejum, estamos dizendo que não confiamos em nossa própria força, mas na sua provisão e poder. O jejum nos leva a uma posição de total dependência, onde reconhecemos que sem Deus nada podemos fazer. E quando fazemos isso com um coração sincero, Ele responde, como fez com Josafá. O jejum também é uma prática essencial para o arrependimento. Em Joel 2, 12 a 13, Deus convida o seu povo a jejuar como um sinal de arrependimento. Este jejum não é um simples ritual. É uma expressão de um coração quebrantado que deseja voltar para Deus. Quando jejuamos com um espírito de arrependimento, estamos nos humilhando diante de Deus, pedindo sua misericórdia e graça. Esse é um dos aspectos mais profundos do jejum. Ele nos ajuda a reconhecer a nossa necessidade de perdão. O jejum é um convite para refletirmos sobre nossas falhas, nossas faltas, e nos aproximarmos de Deus com um coração contrito. No Novo Testamento, Jesus também ensina que o jejum deve ser acompanhado de um espírito de humildade, não de orgulho. O jejum verdadeiro é aquele que visa a purificação do coração, não para impressionar os outros, mas para experimentar uma verdadeira reconciliação com Deus. Quando falamos de jejum, muitas vezes pensamos em algo que afeta apenas o nosso relacionamento com Deus. Porém, o jejum também tem o poder de provocar uma transformação pessoal profunda. Em Isaías 58, Deus descreve o tipo de jejum que Ele deseja. Não um jejum superficial, mas um jejum que leve à verdadeira transformação. Ele quer que o jejum seja um caminho para a justiça, para a libertação dos cativos e para a restauração das nossas vidas.
Deus promete que quando jejuamos de maneira verdadeira e com o coração puro, Ele nos guiará, nos fortalecerá e nos libertará de todas as opressões. Isso nos leva a refletir. O jejum pode ser a chave para desbloquear mudanças significativas em nossa vida, tanto espiritualmente quanto emocionalmente. Ele tem o poder de nos purificar e nos alinhar com os propósitos divinos, trazendo paz e clareza à nossa vida interior. Jejuar também está relacionado com o milagre de Deus em nossas vidas. Quando Deus vê um coração sincero e disposto a se sacrificar, Ele responde com poder. O jejum não é uma garantia automática de que tudo o que pedimos será atendido, mas é uma maneira de demonstrar nossa fé e confiança em Deus. Ele é a nossa expressão de rendição e confiança, de que, independentemente do que aconteça, a vontade de Deus será feita em nossas vidas. Quando buscamos o Senhor com jejum e oração, Ele promete não apenas nos dar direção espiritual, mas também trazer paz, clareza e até mesmo cura em nossas vidas. Em muitas ocasiões, a vida pode parecer cheia de incertezas e confusão. As decisões se tornam difíceis e o caminho a seguir nem sempre é claro. O jejum, contudo, é uma maneira de calar a confusão ao nosso redor e focar no que Deus quer nos dizer. Em Atos 13, 2-3, vemos a igreja em Antioquia jejuando e orando, buscando a direção do Senhor. E foi nesse contexto de jejum que o Espírito Santo revelou a eles a missão de Paulo e Barnabé. O jejum cria um espaço onde podemos ouvir a voz de Deus de maneira mais clara. Ao nos abstermos de coisas que normalmente nos distraem, damos a Deus a oportunidade de falar em nossas vidas de uma maneira mais direta e sem interrupções. Em momentos de jejum, as coisas espirituais tornam-se mais evidentes e a paz que vem da presença de Deus começa a preencher nossas mentes e corações, trazendo a clareza necessária para tomar decisões importantes. Muitas vezes, nos esquecemos de que o jejum não só toca o nosso espírito, mas também tem um impacto profundo na nossa saúde emocional. No livro de Isaías, Deus promete restaurar as pessoas que se dedicam ao jejum genuíno, e essa restauração não é apenas espiritual, mas também emocional e até física. O jejum nos permite parar para refletir, nos afastar das distrações e nos concentrar nas feridas internas que precisamos curar. Quantos de nós já passamos por momentos de dor emocional, sejam por relacionamentos quebrados, perda, traumas ou culpas passadas? O jejum, quando acompanhado de oração e arrependimento, cria um ambiente propício para Deus agir em nossa vida emocional. Ele nos dá a chance de nos livrar de amargura, raiva e medo, substituindo-os pela paz que só Ele pode oferecer. É uma oportunidade para sermos curados por dentro, um processo que vai muito além da cura física e toca o mais profundo de nosso ser. O jejum também tem um poder incomum de nos libertar das amarras espirituais que muitas vezes nos aprisionam. Em Mateus 17:21, Jesus menciona que certos tipos de espíritos só podem ser expulsos por meio de oração e jejum. O jejum, nesse sentido, não é apenas uma prática de abstinência, mas uma forma de quebrar os grilhões espirituais que nos mantêm cativos, como vícios, pensamentos negativos, tentações constantes ou até mesmo opressões demoníacas. Quando jejuamos, nos posicionamos para uma guerra espiritual, onde buscamos a intervenção de Deus para libertar nossa mente e coração. O jejum fortalece nossa fé, nos permite discernir mais claramente as artimanhas do inimigo e nos dá a autoridade espiritual para vencê-lo. Deus nos concede a vitória sobre o mal, não por nossa força, mas pela sua. O jejum, então, é uma forma de nos alinhar com a vontade de Deus para nossa libertação e transformação. Deus é um Deus de milagres e o jejum é uma maneira de nos posicionarmos para receber esses milagres.
Nos evangelhos, vemos que Jesus frequentemente fazia milagres em momentos de grande fé e expectativa. O jejum, combinado com a oração fervorosa, cria um ambiente propício para a manifestação dos milagres de Deus. Ele nos prepara para receber o impossível, o sobrenatural, a intervenção divina em áreas onde, humanamente, não vemos saída. Há inúmeras histórias de milagres que ocorreram quando as pessoas jejuaram e clamaram a Deus com fé. Talvez você esteja enfrentando uma situação em que tudo parece perdido. O jejum, nesse caso, é um meio de chamar a atenção de Deus para a sua causa. Não se trata de uma barganha ou de um ato mecânico, mas de um coração sincero que busca a intervenção divina. O jejum expressa nossa fé e confiança no poder sobrenatural de Deus para operar milagres em nossa vida. Chegamos à última parte desta jornada sobre o jejum. Agora, vamos falar sobre o impacto duradouro que o jejum pode ter em nossa vida espiritual, pessoal e até mesmo em nossa missão como seguidores de Cristo. O jejum não é apenas uma prática ocasional, mas uma chave que abre portas para um relacionamento mais profundo com Deus e uma vida transformada. Ele é um convite para crescer espiritualmente e experimentar as maravilhas do Senhor de maneiras que jamais imaginamos. O jejum nos leva a um processo contínuo de crescimento espiritual. Em Lucas 9:23, Jesus nos convida a tomar a nossa cruz diariamente e segui-lo. O jejum é um dos meios mais poderosos de tomar nossa cruz. Quando jejuamos, estamos escolhendo negar a nossa carne, os nossos desejos e a nossa vontade em favor da vontade de Deus. Ele nos leva a um lugar de renúncia, onde estamos mais dispostos a nos entregar completamente ao Senhor. Este tipo de crescimento não é instantâneo. Ele é um processo que envolve disciplina, paciência e, muitas vezes, um confronto com as nossas próprias limitações. O jejum nos ajuda a matar a nossa carne e a viver mais plenamente para Deus, o que leva a uma transformação radical em nossas atitudes, em nosso comportamento e em nosso caráter. O resultado é um cristão mais maduro, mais focado e mais parecido com Cristo. A cada jejum, você experimenta um passo em direção à santidade. Ele é como uma escada que nos leva mais perto de Deus. Não é fácil, mas os frutos são imensuráveis. Você já percebeu mudanças significativas em sua vida espiritual após períodos de jejum? Como o jejum tem contribuído para seu crescimento contínuo em Cristo? Deixe-nos saber nos comentários. O jejum também tem um impacto profundo na nossa missão como cristãos. Jesus passou 40 dias no deserto em jejum, preparando-se para o ministério que ele cumpriria. O jejum, então, não é apenas para nós, mas também para o avanço do reino de Deus. Em Mateus 28, 19 a 20, Jesus nos manda ir e fazer discípulos de todas as nações. Esse chamado exige preparação, força espiritual e uma dependência total de Deus. O jejum nos prepara para essa missão de maneira única. Quando jejuamos, estamos não apenas buscando Deus para nossas próprias vidas, mas também intercedendo pelo mundo ao nosso redor. O jejum nos ajuda a alinhar nossa missão com o coração de Deus. Ele nos dá uma visão mais clara do que Ele deseja fazer em nós e através de nós. O jejum é uma forma de nos envolvermos com a grande comissão de Cristo, orando por aqueles que ainda não conhecem a salvação e buscando um impacto duradouro nas vidas das pessoas. O jejum também tem o poder de trazer um reavivamento espiritual pessoal e coletivo. Em 2 Crônicas 7:14, Deus promete ouvir o clamor do seu povo se este se humilhar, orar e se arrepender. O jejum é um meio eficaz de buscar esse reavivamento. Quando o povo de Deus se reúne em jejum, humildade e oração, há um movimento do Espírito Santo que traz avivamento. Isso não só nos desperta espiritualmente,
mas também acende uma chama de fé e paixão por Cristo, que se espalha para todos ao nosso redor. O reavivamento começa dentro de nós. Ele começa com um coração disposto a buscar a Deus de maneira mais profunda e verdadeira. Quando jejuamos, criamos um espaço para o Espírito Santo agir, não apenas em nossa vida pessoal, mas também em nossas famílias, igrejas e comunidades. O jejum é uma chave que abre as portas para a restauração espiritual em larga escala. Chegamos ao fim da nossa jornada sobre o jejum, mas a verdade é que o impacto do jejum não se limita a essas palavras. Ele é uma prática contínua, um caminho que se percorre dia após dia, buscando mais de Deus e sendo transformados por Ele. O jejum é poderoso porque nos permite ver Deus de uma forma mais profunda, nos fortalece em tempos de dificuldade e nos dá as ferramentas para uma vida de vitória espiritual. Cada jejum é uma oportunidade para experimentar um novo nível de intimidade com Deus, uma chance de ver milagres, uma chance de ser curado e libertado e, acima de tudo, uma chance de sermos mais parecidos com Cristo. Então, da próxima vez que você considerar jejuar, lembre-se de que não é uma prática vazia. É um caminho de poder, de transformação e de propósito eterno. Que a paz de Cristo esteja com você.